beleza? Então, finalmente vou fazer aqui um vídeo explicando para vocês como é que funciona a gravação, ou como é que funciona, né, o aplicativo Kahoot, que eu sempre às vezes recomendo ele, só que eu não tenho nenhum vídeo aí explicando sobre o funcionamento de maneira mais detalhada, tá? Aqui eu abri o aplicativo e aqui nós temos o seguinte, ó, a face dele você vai ver que está tudo em inglês. Por quê? Porque ele é um aplicativo como uma espécie de quiz, na qual você pode criar um tema, um assunto, colocar perguntas sobre esse assunto aí no aplicativo disponível para as pessoas poderem acessar e fazer as questões. Fica disponível através de um código PIN, igual vocês estão vendo aqui embaixo, está escrito Enter PIN. Quer dizer, se você clicar ali e colocar um número de um quiz específico, que vem com um códigozinho, um número, você já vai abrir essas questões. E é o que eu fiz. Eu criei esse questionário chamado CNH Revisão, tá? Ele tem 96 questões, ó. Se eu apertar aqui nele, ó, vai entrar 96 questões, 20 pessoas colocaram como favorito, 2.842 pessoas já fizeram esse questionário. Eu vou colocar aqui em Study, Pratique, quer dizer, estudar e praticar. Beleza, aqui tem o número de algumas pessoas que já fizeram, né? Vocês colocam uma espécie de apelido, coloca OK Go, tudo bem, vamos. Começa aí o questionário. Aqui a primeira pergunta. O sistema de ignição é composto por... Sistema de ignição é quando você coloca a chave na ignição para ligar o carro, né? Alguns equipamentos são responsáveis por isso. Para todo o sistema de ignição funcionar, você precisa da bateria, bobina, distribuidor e velas, tá? Então, bateria, bobina, distribuidor e velas, a alternativa aqui, essa azulzinha que vai ficar verde. Eu não estou entendendo o porquê que na primeira vez que eu estou fazendo essa gravação, toda vez, a primeira vez que eu clico, ele espera passar todo o tempo. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é o tempo que você tem para responder. Na primeira questão, para mim, está acontecendo isso, eu não sei para vocês. Aí, ó, agora foi. Acertei, fica verde. Vermelhinha, né, tá errado. Vou para a próxima questão. Próximo. O termômetro no painel do veículo serve para o condutor observar. Termômetro, temperatura. Então já liga uma coisa a outra. Termômetro, temperatura. E no carro vai verificar a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Então temos aqui, ó, a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Próxima. Eu vou estar respondendo aqui com vocês 30 questões, tá, gente? Depois eu faço outros vídeos respondendo mais 30 até chegar ao total de 96. São equipamentos obrigatórios na motocicleta. Motocicleta. Iluminação de placa traseira e lanterna de freio. Pode ser. Limpador de para-brisa. Moto não tem para-brisa. Capacete com viseiro ou óculos protetor. Então, a pergunta se refere ao equipamento da moto. E o capacete é para o motociclista. Buzina e farol de cor azul. Não, farol é de cor branca ou amarela. Então, aqui. Próxima questão. Conduzir veículo sem documento de porte obrigatório é infração? Então, documento de porte obrigatório é aquele que você tem que estar com ele no carro, no veículo, no momento de uma abordagem. A pergunta, ela deixa claro que você tem o documento, mas você não está portando ele no momento. Você esqueceu em casa, no trabalho, em algum lugar. O documento existe, mas você não está com ele. Logo, a infração é leve. A próxima pergunta é meio que parecida com essa, porque, ó, conduzir veículo sem possuir os documentos é infração de natureza. A pergunta, ela quer dizer sem possuir, quer dizer que o documento não existe. Você não possui esse documento em lugar algum. Entendeu a diferença? A anterior você tem o documento, mas esqueceu. Nessa você não tem o documento. Não existe o documento. A infração é gravíssima. Próxima questão. Serve como reservatório de energia elétrica. Reservatório de energia elétrica. Logo, armazena e distribui energia. Este é a bateria.
Quando a luz indicadora de direção piscar rapidamente, significa? Pergunta quer dizer, quando a seta está piscando rápido. Você liga a seta, ela fica dando piscando mais rápido do que o normal. Isso significa que uma luz de seta está queimada. Próxima. A manutenção preventiva para a verificação da troca de óleo do motor deve ser feita troca de óleo do motor. A troca de óleo do motor não tem como especificar um para todos os carros. Os carros são diferentes, eles carregam funções diferentes e acabam tendo também ali troca de óleos distintas, diferentes. Então você tem que observar isso constantemente. Todo carro com motor de função de termodinâmica de ciclo Otto tem que fazer troca de óleo. Existe troca de óleo justamente pela combustão interna. Preferência. Vai aparecer uma figura. Quem tem preferência no cruzamento? Nesse caso, o cruzamento de vias iguais. Tem preferência quem estiver à direita. Ali no carrinho da letra A, o carrinho A, ele inclusive tem até uma linha no chão que é chamada linha de retenção, que é que ele tem que parar. E o da letra B já não tem. Então o carrinho é o B. Como licenciar um veículo automotor? Quer dizer, você ter o documento de licenciamento, para isso, você tem que ter pago todas as dívidas do carro. Ou seja, pagando todas as despesas, multa, IPVA, licenciamento, tudo. Tem a finalidade de evitar curto-circuito no sistema elétrico. Aí tem a primeira, fuzil. Lá na prova, às vezes, cai isso, tem muita gente que marca fuzil. Não é fuzil não, é a caixa de fusíveis. No painel de instrumentos, o manômetro tem a função manômetro, nome científico para aquele que verifica a pressão de óleo no motor. Conhecer-se e aceitar-se é um dos objetivos, eu explico isso aqui nas minhas aulas de relações humanas. Conhecer a si mesmo e aceitar-se vai te dar facilidade para aceitar o outro. Trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever de todas as pessoas. Todos devem praticar um trânsito seguro. Bom, ali tem uma pergunta ali em cima. As infrações de trânsito, de acordo com a sua gravidade, divide-se em 4 níveis. Gravíssima, grave, média e leve. Lá em cima está a letra D, então a resposta aqui, D. A distância de parada equivale a... Isso aqui é parte da aula de direção defensiva. A distância de parada é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. A distância de reação é o ver, pensar e agir. A distância de frenagem desde a hora que toca no freio até parar. O que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato do pneu com asfalto por uma camada fina de água. Tá? Então, perda de contato do pneu com o solo por uma camada de água. Travou aqui. O estado de conservação dos pneus é importante para evitar o fenômeno da aquaplanagem. Não é para o carro andar mais rápido, nem para economizar e não levar multa. Evitar o fenômeno da aquaplanagem. São exemplos de medidas administrativas. Eu falo nas minhas aulas que há uma diferença entre infração, penalidade e medida administrativa. Infração é o nível da infração, que são 4, gravíssima, grave, média e leve. Penalidade é o que você vai ter que pagar pelo erro cometido. E medida administrativa é tudo aquilo que o agente de trânsito vai fazer para que você resolva o problema da situação. Tá? Eu costumo falar também uma dica que as medidas administrativas começam com a letra R. Então pensa bem aqui. Primeira, multa e retenção. A multa já não é a medida administrativa. Retenção, remoção e recolhimento dos documentos. Pode ser. Retenção e apreensão, não. Cassação e suspensão, também não.
A resposta está aqui, ó. Todas que estão com a letra R, ó. Medida administrativa, retenção, remoção e recolhimento. Já a penalidade não tem nenhuma com a letra R. Acredito que vai ser a próxima questão, ó. Não, ainda não. Avançar sinal vermelho ou placa de parada obrigatória, né, que seria, acarretará como penalidade ao condutor. Você avança o sinal vermelho, a única coisa que você leva é uma multa. O que compete à JARE? A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ela julga os recursos interpostos pelos infratores. Função da bobina. Bobina transforma energia elétrica de baixa para alta tensão. Ela faz parte do sistema de ignição. Você pega a chave de ignição e gira, né? Aí, inicialmente, esse equipamento ele é responsável por transformar a energia elétrica de baixa para causar a centelha. Então, transforma a energia elétrica de baixa para alta tensão. De acordo com o CTB, as autoridades de trânsito deverão aplicar as penalidades. Olha o que eu tinha explicado lá. Ó. Medida administrativa começa com a letra R. Penalidade não começa com a letra R. Então vamos lá. A primeira, multa e retenção. Está errado? Retenção não. Advertência por escrito, né, que é multa, apreensão, suspensão, cassação e seria ali um curso de reciclagem. A resposta vai ser essa azulzinha. Ó. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa e remoção e recolhimento da CNH também são medidas administrativas. A habilitação para conduzir veículos será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto. Ó, nesse caso aqui, está perguntando sobre o Detran, só que não tem nenhuma opção Detran. Tem Denatran, Contran, Contrandif. Agora, na prova, sempre que fizer uma pergunta sobre o Detran, às vezes não vem a sigla Detran, mas vem esse nome que está aí, ó, órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Isso é o mesmo que falar Detran. Conduzir com calçado inadequado é infração de natureza média. Calçado inadequado não é uma coisa gravíssima, nem grave, nem leve. É média, pode causar um pequeno acidente. O veículo apreendido em decorrência de penalidade permanecerá no depósito sob responsabilidade de quem apreendeu, do órgão ou entidade apreendedora. Questão 27. A renovação dos exames da CNH deve ser de... Existem 2 prazos de renovação, 5 em 5 anos, até o condutor completar 65 anos de idade, ou 3 em 3 anos, a partir dos 65 anos de idade. Por isso que o povo confunde essa questão na prova, isso sempre cai na prova, tá? Tem 2 situações diferentes. A primeira na vermelha ali, ó, 3 em 3 anos, a partir dos 65 anos de idade, tá certo. 5 em 5 anos após, não, 5 em 5 seria até. 3 em 3 anos até, não. 5 em 5 anos até completar 70. O verdinho ali tá errado, o 70. Questão 28, estamos quase finalizando. O condutor habilitado na categoria B pode conduzir veículo acima de 3.500 kg? Não. Com até 3.500 kg de peso bruto total e até 8 lugares para passageiros, lembrando que é sempre excluído o motorista? Sim, isso daqui. Questão 29. Qual é a categoria para dirigir trator? Ó, vou usar essa daqui, cara, do trator, que seria a categoria C, D ou E. Mas é o seguinte, prova objetiva, normalmente você pode fazer o seguinte, você pode analisar o que seria errado já e eliminar, se você tiver numa dúvida. Por exemplo, trator, tem uma resposta aqui que dá na letra A, categoria A. Pensa bem, categoria A é para moto, então você já seria a resposta errada. A primeira alternativa, B e C. B é para carro, trator é veículo pesado, então categoria B já não pode ser a resposta. Então você já eliminou todas as alternativas praticamente, só ficando com a resposta. E última questão do vídeo de hoje, depois eu vou fazer outro vídeo respondendo mais questões aqui, tá? Para obter a CNH, o candidato deverá preencher os requisitos
Então, tem uma alternativa aqui que fala de ser maior de 18 anos de idade aí, na verdinha. É o seguinte, ser maior de 18 anos de idade não significa que é o requisito de tirar a habilitação, tá? Porque a pessoa tem que ser penalmente imputável. Existem casos de pessoas com mais de 18 anos de idade, mas que não respondem criminalmente? Sim, uma pessoa que apresenta deficiência intelectual. Ele não pode tirar a carteira, mesmo que ele tenha 25 anos. Por isso que na prova a resposta é ser penalmente imputável. Saber ler e escrever, ter documento de identidade e CPF. Beleza? Então, eu vou fechando aqui o vídeo de hoje, tá, gente? Depois eu vou fazer um outro vídeo respondendo mais questões aí para vocês, beleza? Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, porque eu estava procurando justamente um aplicativo que me ajudasse a fazer esse tipo de vídeo. Eu estava com dificuldade de encontrar e acabei de encontrar um, então eu vou começar a fazer outros vídeos parecidos com esse, tá? Essas questões que estão no Kahoot são questões de alunos que fizeram a prova do Detran, me afirmaram que caíram na prova deles, daqui do Detran DF, e aí eu coloco essas questões aí para você poder estudar, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima.